Olá, gente, uma paz, a paz do Senhor para vocês, um abraço, paz no coração, paz na alma, paz no seu espírito. Vamos ouvir uma porção da palavra de Deus que está aqui em Tiago. Tiago é considerado, o livro de Tiago, o livro mais prático da Bíblia. E aqui nós teríamos como um tema o seguinte: ouça, seja tardio no falar e tardio no irar. São três coisas que nós não vigiarmos. Quem não consegue ouvir muito, parar para ouvir, ainda que esteja numa situação em que você tem toda a razão, você tem que parar para ouvir. Então você vai analisar o que você está ouvindo, fazer um diagnóstico, seja numa situação espiritual, bíblica, teológica, seja na sua profissão, ou no ambiente que você convive. Quanto mais você aprende a ouvir, você aprende a analisar aonde o outro quer chegar, o que o outro quer com tanto falar dele com você. Então você vai fazer um diagnóstico depois que você ouvir, está já analisando na sua mente a resposta ideal para que o outro receba. E ele entenda que você entendeu tudo. Ele só não entendeu o significado de tudo que ele falou. Então, por isso que a Bíblia diz, seja tardio, ou seja, demore um pouquinho. Demore um pouquinho para responder. E ouça mais. Seja pronto no ouvir e tardio no falar e tardio no irar. A ira, ela traz a raiva, ela traz o desejo de vingança, ela traz o desejo de sobrepor sobre o outro ou sobre os outros. E muita gente faz isso se acha que é a última Coca-Cola do deserto. Mas não é. O que acontece é o seguinte: nem sempre quem fala muito, nem sempre quem fala com ira é o que está vencendo ou vai vencer aquela situação, aquele desafio que o envolve. Mas certamente o que é pronto no ouvir, e tardio no falar, e tardio no irar-se, será aquele que terá a melhor palavra de conclusão no meio daquele contexto. Então diz assim: sejam prontos no ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Então está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha o que ele diz para a igreja: amados irmãos, que todo homem, ele está falando de uma forma genérica, todo homem ou mulher, todo ser humano, seja sempre pronto no ouvir, tardio no falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem gente que acha que porque ficou irado, porque ele ou ela está certo, e ainda que seja um homem, uma mulher de Deus, um pregador famoso, que a gente vê muitos por aí dizendo isso, ele acha que ele tem que ir acima do que Jesus nos ensinou para vivermos como discípulos dele. Ele vai acima do que Jesus ensinou. Ele quer botar Jesus para trás e usar, e falar, e se irar, enquanto Jesus disse que nós seremos conhecidos como seus discípulos, como do vivermos o amor. Está lá em Coríntios, Coríntios 13. Quando nós formos tardio no falar, pronto no ouvir, tardio no irar,
Porque a nossa ira, por mais que você esteja irado, por mais que você fique irado, ainda que você esteja certo, irado, vingativo, disposto a matar ou morrer, viu? Isso não vai operar a justiça de Deus. Você vai trazer problema para você. Você vai trazer tribulação para a sua vida. Agora estão falando, ensinando por aí que agora é o ideal, irmãos, aqui, os crentes, os evangélicos, ande armados. Tem um porte de arma. Eu até citei lá no grupo. Mas o concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Prisional e qualquer outra polícia aí você vai andar armado. Agora, Jesus fez isso no tempo dele, onde as pessoas estavam sendo mortas pelo Império Romano, as pessoas estavam sendo destruídas. Dos apóstolos de Jesus, todos eles, exceto João, morreram, foram martirizados. Dos apóstolos do Senhor. E ele já sabia que todos seriam, exceto João, seriam martirizados. João foi colocado num caldeirão de óleo bem fervendo, ferveram ele para cozinhar ele. E o Senhor não permitiu que aquele óleo fervente dentro daquele caldeirão nem esquentasse, quanto mais machucasse sua pele. Porque João ainda não tinha recebido a revelação final do Apocalipse, que fala do fim de todas as coisas, em relação à igreja, em relação à humanidade, em relação a esse planeta, em relação a tudo. Então Jesus sempre diz assim: muitos de vocês serão presos por amor do meu nome. Muitos de vocês serão mortos. Mas tem uns abençoados aí que está querendo inverter isso aí. Quando a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra principado e potestade que atuam nas regiões celestiais, é contra demônios. E estão 24 horas lutando. A terça parte dos anjos que saiu com Satanás virou demônios. E tem ali alguns que têm seus títulos de autoridade, como principado, potestades, hostes infernais. Cada um tem uma missão específica dentro do exército maligno do diabo. E o Senhor falou que a gente tem que viver, Tiago é profundo nisso aí, se nos colocar a armadura espiritual do Senhor para enfrentar esse dia mau e esses demônios. Mas agora não, estão querendo que a gente bote uma pistola 9mm, né? Isso é mais das Forças Armadas, né? Acho que só as Forças Armadas podem usar, você pode, mas talvez comprar um .40, 380, né? Que está mal ultrapassado. E saia. Para que se sofrer uma provocação, ou se sofrer uma agressão, ou qualquer outra coisa, lute na carne. Parta para a carne. Jesus fala que a luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas tem certos homens e mulheres de Deus que se dizem homem e mulher de Deus hoje, até famosos, que eles estão incentivando você a esquecer que a luta é espiritual, e que se vence com oração, com palavra, com jejum, e estando revestido com a armadura do Senhor espiritual que está sobre nós. Está lá em Efésios. Já jogou a armadura espiritual que o Senhor já nos deu, já tirou as armas espirituais que o Senhor nos deu, que nós temos a palavra com a arma espiritual, o nome de Jesus é uma arma espiritual, o anjo do Senhor que está conosco é uma arma poderosa, que ele, amando o Senhor, nos protege, nos guarda, nos livra, mas estão nos incentivando a pegar na arma natural do homem para partir para cima do próprio homem, sendo que nós somos mensageiros da paz. Ai, irmão, mas se alguém partir de mim, fazer alguma coisa comigo, com minha mulher, com meu filho, com meu marido, confias no Senhor ou não? Jesus falou: muitos de vós serão mortos por amor de mim. Nós não estamos aqui para incentivar a violência contra a violência, mas somos pregadores da paz e do amor. E o nosso amor maior é Jesus. Se for necessário por ele, a gente morre. Então a palavra diz: seja pronto no ouvir, tardio no falar, tardio no irar, porque por mais que você fique irado, nervoso ou nervosa e queira se vingar, fazer algo contra alguém que fez alguma coisa, algum mal com você,
Você tem que cair na oração, no joelho e deixar Deus e pedir Deus para agir, porque a sua ira não vai fazer a justiça de Deus ser exercida, se manifestar a seu favor. Se você entrar na luta contra a carne e contra o sangue, porque a sua luta é quem está atrás da carne e o sangue, que é Satanás. Deus nos abençoe. Um abraço do pastor e capelão João Primo. Ouça, curta, comente, passe para frente esse vídeo. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja acordar. Porque se os nossos púlpitos estão assim nos incentivando aí para a violência, a gente já está entendendo, eu já entendi há muito tempo, por que não está havendo mais, irmãos, em muitos cultos. Principalmente no principal domingo na semana, batismo com o Espírito Santo, para quem é da linha pentecostal, conversões, curas, milagres, é algo que teria que estar continuando normalmente em nosso meio, mas nós temos que estar totalmente envolvido como John Wesley, na oração, na busca, se revestindo da armadura espiritual do Senhor, como tantos homens, como Finney. Os bares eram fechados, os cassinos eram fechados, os prostíbulos eram fechados, porque uma unção tão grande havia naqueles homens que quando eles passavam uma semana, um mês ou 6 meses pregando ali, o ambiente negativo não suportava e os proprietários se convertiam. Deus abençoe. Um abraço, até o próximo vídeo. Shalom.